colonização do Rio Grande do Norte teve início em 25 de dezembro de 1597, com o desembarque das tropas de Manuel Mascarenhas Homem pelas águas do rio Potengi. Ele estava acompanhado dos jesuítas Padre Francisco Lemos e Padre Gaspar de Sampérez, e dos franciscanos Frei Bernardino das Neves e Frei João de São Miguel. Podemos dizer que o início da evangelização no período colonial, em primeiro lugar, supunha a política do padroado. Ou seja, usavam a metodologia dos colonizadores, dos portugueses. Mesmo assim, essa metodologia, sem dúvida, não era adequada, porque, em primeiro lugar, pela lógica, os missionários tinham que apaziguar os índios. Seria o primeiro contato. O segundo passo seria a organização das comunidades. E o registro para essa organização das comunidades estão nos aldeamentos, no que se chama de aldeamentos. Nos aldeamentos construíam as capelas. Nas capelas, certamente faziam as reuniões, os encontros de catequese e também as celebrações. Então, do ponto de vista pedagógico, o que se pode dizer é que, em primeiro lugar, eles faziam o trabalho de apaziguamento, depois a organização das comunidades, né, com os aldeamentos, e certamente o terceiro passo já seria o trabalho da catequese. A cidade do Natal foi fundada em 25 de dezembro de 1599. Conforme o costume dos portugueses, assim que a cidade era instalada, construía-se uma capela. Com ela, foi criada a primeira paróquia de Natal, dedicada a Nossa Senhora da Apresentação. Como paróquia, Natal permaneceu até 1909. E como paróquia, Natal pertencia primeiro à Diocese de Salvador, da Bahia, depois passou a depender da Diocese de Olinda e, finalmente, a partir de 1892, passou a depender da Diocese da Paraíba. Provavelmente a Capela Mor, que os registros falam, é a capela que deu origem à atual Igreja Nossa Senhora da Apresentação. Essa construção foi iniciada em 1599. Então, Câmara Cascudo, o nosso mestre Câmara Cascudo, ele faz um relato de um livro, de um frade, que tem um livro que foi publicado em Lisboa em 1722, onde ele diz que concluíram a construção da Capela Mor e colocaram lá um quadro de Nossa Senhora da Apresentação, que conta a história de Nossa Senhora quando se apresentou, fez a sua apresentação ao Pai. Esse livro de 1722, ora, se esse livro já relata em 1722 essa história, já nos leva a crer que essa história é bem anterior ao que se conta na tradição de 1753, que a imagem apareceu às margens do rio Potengi. Além desse dado, o professor Itamar registra um documento que Monsenhor Severino, que era chanceler da Cúria, historiador, encontrou de um dote de Dona Joana Barros de Goianinha. É um documento que data de 29 de março de 1718. Nesse documento, Dona Joana de Barros, por morte dela, ela doa 5.000 réis para Nossa Senhora da Apresentação. Analisando outras informações, pode deduzir que essa devoção é desde os inícios da colonização no Rio Grande do Norte. Dia 29 de dezembro de 1909, pela bula apostólica In Singulis, o Papa Pio X criou a Diocese de Natal.
Naturalmente, para a criação da diocese foi necessário todo um trabalho de preparação da paróquia de Natal para se tornar diocese. Esta preparação foi promovida pelo bispo ou arcebispo então da Paraíba, da qual dependíamos, Dom Adalto Aurélio de Miranda Henriques. Então, criada a diocese, Natal ainda esperou 1 ano e meio até a chegada do seu primeiro bispo, que foi Dom Joaquim Antônio de Almeida, era de uma família de Goianinha, foi bispo primeiro no Piauí e depois foi transferido para Natal. Chegou a Natal exatamente no dia 15 de junho de 1911 e ficou na diocese até 1915, um governo pequeno, 4 anos apenas. Por motivo de saúde, Dom Joaquim teve de renunciar ao bispado de Natal. Dom Joaquim esteve à frente da então criada Diocese de Natal de 23 de outubro de 1910 a 15 de junho de 1915. O seu governo foi marcado pela organização da diocese e pelas visitas às paróquias do estado, uma vez que a Diocese de Natal abrangia todo o Rio Grande do Norte. Dom Antônio dos Santos Cabral, um sergipano de Propriá, foi o segundo bispo de Natal. Ele veio de Sergipe e passou aqui em Natal apenas 3 anos. Dom Cabral foi o bispo que instituiu um grande movimento de apostolado leigo, uma associação importante para aquela época, que foi a Congregação Mariana. Foi fundada por Dom Antônio dos Santos Cabral. E ele foi também o fundador do atual seminário. O Seminário de São Pedro foi fundado por Dom Antônio dos Santos Cabral em 1919. Seminário Menor de São Pedro, bem feliz foi o teu fundador. Sementeira de bons sacerdotes para a igreja que ele formou. Igreja de Natal, tua mãe da apresentação, vai evangelizando em comunhão e missão. Vai evangelizando em comunhão e missão. O terceiro bispo de Natal foi Dom José Pereira Alves, um pernambucano, um homem de letras, um grande orador, um grande escritor. Ele veio para Natal, governou de 1923 a 1928. Veio então o quarto bispo de Natal, Dom Marculino Esmeraldo de Souza Dantas, aquele que teve o mais longo governo de nossa diocese e depois arquidiocese. Na verdade, Dom Marculino foi a ponte de transição entre a diocese e a arquidiocese. Em seu longo governo de 38 anos, Dom Marculino construiu a atual sede do Seminário de São Pedro, o Colégio Nossa Senhora das Neves, fundou o jornal A Ordem, criou as dioceses de Mossoró em 1934 e de Caicó em 1939. Em 1952, com a elevação de Natal à arquidiocese, Dom Marculino se tornou o primeiro arcebispo. Durante o governo de Dom Marculino, uma figura de sacerdote começou a se destacar como um homem, um verdadeiro líder, um sacerdote totalmente dedicado ao apostolado e à ação social. Podemos dizer que foi ele o promotor e o incentivador da pastoral social. Era o padre Eugênio de Araújo Sales.
Como padre e depois como bispo auxiliar e administrador apostólico, Dom Eugênio promoveu um intenso trabalho sócio-pastoral que se denominou Movimento de Natal. O Movimento de Natal é o resultado de um amor à igreja. Depois, aproveitando a situação do momento, conservar e promover não só indivíduos, mas toda a coletividade. O movimento de Natal partiu de sérios pequenos movimentos que faziam um aglomerado único, o movimento de Natal. Daí surgiram várias ideias. Era um pequeno grupo de padres, 6 padres, que se reuniam para examinar como é que podia servir melhor a igreja. Era em Ponta Negra essa reunião. E daí surgiram várias outras iniciativas, como a rádio, depois as diversas promoções que eram realizadas como artesanato. E isso era feito sempre sob o prisma de igreja. Nós não tínhamos não era uma visão ideológica, nem uma visão política, mas sim o amor à igreja. E sabendo a pergunta que nós fazíamos, nós padres, eu era o padre mais novo, que é como estamos servindo a igreja bem, o que nós estamos fazendo o que a igreja quer, o que devemos fazer ainda, que naquele tempo não havia essas diretrizes existentes hoje do Concílio Vaticano II, mas nós estávamos angustiados. Até uma vez me lembro bem que Dom Arair me perguntou: será que a igreja quer o que nós estamos fazendo? Que nós procuramos fazer o que a igreja queria, mas com uma promoção de aspectos novos. E isso partiu de um pequeno grupo de Natal e de aí se expandiram para alguns de projeção nacional, como a campanha da fraternidade, é um caso concreto, escolas radiofônicas também. Partindo, portanto, de Natal, de um pequeno grupo e procurando a promoção do clero, pelo estudo, pela reunião de uma vez por mês que havia. Esse, mais ou menos, era a parte básica. A campanha da fraternidade teve início na paróquia de Nísia Floresta, a partir de uma ideia trazida da Alemanha pelo então padre Heitor de Araújo Sales. A primeira campanha da fraternidade foi organizada por mim e por Dom Heitor. Ele estava estudando na Europa, passou férias na Alemanha e me trouxe o material da Miserior, como promoviam. E ele, então, comigo, nós tratamos de promover algo semelhante à campanha da Miserior, em Ponto Pequeno, para a Diocese do Rio Grande do Norte. Primeiro, Natal só, no ano seguinte foram 16 dioceses, no ano terceiro eram mais de 50, aí passou para a CNBB. A campanha, portanto, nasceu em Natal. 1962, teve pela primeira vez a campanha da fraternidade aqui no estado do Rio Grande do Norte, nas 3 dioceses. Na paróquia de Nísia Floresta, onde nós estávamos comprometidos pastoralmente, nós começamos a perceber que a doação na igreja era uma doação de um número muito pequeno de pessoas e que essa doação na igreja sempre se materializava em dinheiro. E dinheiro era coisa que existia pouco na comunidade de Nísia Floresta. Foi então que nós tomamos a iniciativa e tivemos a iniciativa de dizer assim: vamos levar a campanha da fraternidade para o povo, para a casa do povo, para os locais onde o povo vive. E aí vamos motivar que as doações sejam feitas com aquilo que o povo tem, ou do seu trabalho, ou em casa, ou de qualquer outra forma. A necessidade era tanta e tamanha que a fraternidade saiu em campanha. No decorrer desses 45 anos, a campanha da fraternidade traz anualmente temas de reflexão para a sociedade, além de realizar a coleta como gesto concreto para subsidiar projetos de ação social desenvolvidos pela Igreja no Brasil.
Nos idos dos anos 50, mais da metade da população brasileira não sabia ler nem escrever. No Rio Grande do Norte, a situação não era diferente, principalmente nas comunidades rurais, onde não havia escolas convencionais. Diante desta situação, Dom Eugênio, a partir de uma experiência que conheceu na Colômbia, instalou em Natal a Rádio Rural e as escolas radiofônicas no ano de 1958. Eu tinha antes pensado como reduzir as distâncias, aproximando as pessoas, e com isso aplicado às escolas, multiplicando as escolas no interior. Portanto, a rádio foi com uma força de comunicação muito forte, se destinava mais ao meio rural, que era um meio mais carente, e que precisaria mais de resolver esse impasse entre extensões vastas e contactos com escolas, que não era possível construir tantas escolas, não era possível conseguir tantas professoras, também não, mas substituía pela emissora, substituía com uma pessoa que dava aula, como daria uma aula comum, mas sabendo que está sendo ouvida por tantos radioreceptores, e havia uma pessoa daquela localidade que fazia o papel de distribuir o material, de guardar o material que tinha, e ao mesmo tempo servia como de ajudar na transmissão para aquele auditório. E agora o contato, as escolas, as provas, vinham para Natal. Então, e agora isso funcionou muito bem. Fui aluna de escola radiofônica, já aos 22 anos chegou um rádio na minha casa para alfabetização, né? Então uma irmã minha era a monitora e eu era aluna já no segundo ano, porque eu já era alfabetizada, assim, aprendi, não sei nem como. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Um dos setores que deu sustentação a várias ações do Movimento de Natal foi o Serviço de Assistência Rural, o SAR. Através dele, a igreja incentivou o sindicalismo, o cooperativismo, a formação de lideranças rurais, entre outras ações voltadas para o campo. Nas cidades há muitos recursos, no interior não tem recursos. Então, aglomerar ou reunir no interior, cuidar da promoção pelo associativismo. Associativismo rural. Não havia quase nenhum, 6 ou 7 sindicatos rurais no Brasil. E praticamente era vetado a criação de associação rural, porque havia comunismo, outras coisas alegavam isto. Eu insisti, fui até o presidente da República, e criamos a primeira federação do meio rural, foi do Rio Grande do Norte. Também as aulas de sindicalismo eram dadas pelas escolas radiofônicas, que é cursos. No Norte, vê que uma mão vai lavando a outra. Havia a escola radiofônica para a alfabetização, mas também para a educação doméstica, artesanato. Havia uma rede que se espalhava. E depois, a próprio sindicato rural tinha a proteção da igreja. Tanto quando veio a Revolução, houve um primeiro pavor inicial, mas depois, eu me lembro que em maio de 1964, o Estado de Natal fez a reunião dos sindicatos rurais. Apenas 3 tinham fechado as portas com a vinda da Revolução. Os outros resistiram e provaram que não era nada de comunismo. Era apenas um direito que se tem de promover o crescimento do homem, do campo, tanto quanto da cidade. A experiência das Irmãs Vigárias foi uma das inovações do Movimento de Natal. Começou na paróquia de Nossa Senhora do Ó, em Nísia Floresta, e depois na de Nossa Senhora do Livramento, em Taipu. No ano de 1963, Dom Eugênio de Araújo Sales, que era então administrador apostólico da Arquidiocese de Natal, querendo começar a experiência de irmãs, assumindo paróquia sem vigário residente, pediu à congregação Irmãs para esse trabalho pastoral. Chegamos em Nísia Floresta no dia 3 de outubro de 1963
E a gente, o nosso objetivo era transformar a paróquia numa comunidade de fé, culto e amor. Então a gente foi com toda garra, com todo entusiasmo para este trabalho desafiador e que tomou um vulto assim muito grande, porque foi na época do Concílio Vaticano II. Dom Eugênio em Roma, conversando com Dom Helder e com outros bispos, eles acharam por bem comunicar ao Papa e teve aprovação. A gente visitava as famílias, fazia batizados, depois recebemos a licença de dar a comunhão e fomos visitar. Aos poucos a gente foi adquirindo a confiança e a amizade do povo. E tinha assim, naquela época lá não tinha nem energia, então tinha uma oração da noite todos os dias, com a participação de muita gente, né? O pessoal ia para a igreja rezar e cantar, e eles diziam que as irmãs trouxeram muita vida para o lugar. Olha, o movimento de Natal, no meu entendimento, foi uma resposta a uma série de desafios colocados para a Diocese de Natal, na época. Primeiro, as consequências que resultaram da presença americana durante a guerra e depois a saída dos americanos. E então isso criou situações novas, desafios grandes para a cidade de Natal. A seca de 58 foi uma oportunidade que permitiu uma grande mobilização da Diocese de Natal, aliás, dos bispos do Rio Grande do Norte, no sentido de evitar ou de se contrapor aquilo que era a indústria das secas. O aproveitamento da seca como uma forma de ganhar dinheiro, na exploração do povo. O Rio Grande do Norte com problemas seríssimos no campo da saúde. Então, por exemplo, o Monsenhor Expedito falava nas procissões de enterro de criança, não é? Principalmente durante a seca e qualquer outra situação digamos assim, situação mais desfavorável, então altíssima mortalidade. Então um grande movimento num segundo momento, principalmente a partir do fim dos anos 50, no interior. E eu diria que até o carro-chefe disso foram as escolas radiofônicas, não é? E num terceiro momento, também muito forte, e aí próximo do golpe de 64, foi aquilo que a gente poderia chamar de luta pela mudança de estruturas, onde o movimento começa a ter, digamos assim, a bater de frente já com, vamos dizer, a estrutura de dominação, principalmente no campo, tá? Então isso foi muito importante e acompanhando isto e como resposta a esse desafio veio todo o trabalho, por exemplo, de sindicalização rural. Mas não só, porque todo o trabalho também de organização cooperativa também faz parte, digamos, desse movimento. Com a transferência de Dom Eugênio para outra diocese, Donivaldo Monte assume a função de administrador apostólico de Natal. Com a morte de Dom Marculino Dantas em 1967, ele foi nomeado o segundo arcebispo metropolitano. O enfoque do governo de Donivaldo foi a ação urbana. Em 1965, Dom Eugênio deixa aqui a nossa cidade e é transferido para a Arquidiocese de Salvador. Assume o governo Donivaldo Monte. Então, ao lado da coordenação da ação social no campo através do SAR, Dom Nivaldo percebeu que era importante uma coordenação da ação social urbana, as obras sociais aqui da nossa cidade, escolas, creches, ambulatórios, clubes de mãe aqui na nossa cidade. Então, ele instituiu o Serviço de Ação Urbana. O SAUR veio exatamente dar uma dimensão diocesana ao trabalho que o próprio Donivaldo já tinha iniciado como sacerdote. Quando ele era apenas padre Divaldo, ele começou um trabalho de obras sociais aqui nos bairros pobres de Natal.
No governo de Donivaldo, começaram as obras da nova catedral, cujos trabalhos foram dirigidos pelo bispo auxiliar Dom Antônio Soares Costa. A inauguração só se deu em 1988, já no governo de Dom Alair Vilar. Depois de Donivaldo Monte veio Dom Alair Vilar Fernandes de Melo, natalense, nascido aqui na nossa cidade. Ele tinha sido nomeado bispo de Amargosa, na Bahia, e depois foi transferido para Natal como arcebispo. Ele já veio a Natal como arcebispo com uma idade já um pouco avançada, então o seu governo foi breve, 5 anos. Há 2 acontecimentos importantes no governo de Dom Alair Vilar. O 12º Congresso Eucarístico Nacional, com a presença do Santo Padre João Paulo II aqui em Natal, e o início do processo de beatificação dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. O processo de beatificação dos mártires de Cunhaú e Uruaçu foi finalizado no governo de Dom Heitor de Araújo Sales, que administrou a arquidiocese de 1993 a 2003. A beatificação aconteceu no dia 5 de março de 2000 pelo Papa João Paulo II em Roma. A beatificação desses primeiros mártires brasileiros, ainda mais aqui no Rio Grande do Norte, realmente é um fato extraordinário na toda a história da Igreja da Arquidiocese de Natal. E isso marcou profundamente toda a vida dessa arquidiocese, eu diria, do Nordeste do Brasil. Foi realmente um momento que dificilmente pode ser superado na história da arquidiocese. A restauração do diaconato permanente é outro fato histórico no governo de Dom Heitor. A restauração do diaconato permanente foi um passo, achei muito importante, porque introduziu a arquidiocese toda em mais um desses elementos que marcaram o Concílio Vaticano II. Hoje nós sabemos que o diaconato permanente na igreja toda, na Igreja Católica, é um ponto muito importante, porque está espalhado em praticamente todos os países, quase que eu diria, não posso dizer em todas as dioceses, porque sempre haver uma certa resistência, mas que trouxe e está trazendo para a igreja uma nova força que certamente ajuda muito na evangelização. Desde 25 de janeiro de 2004, a Arquidiocese de Natal é administrada por Dom Matias Patrício de Macedo. O seu governo é marcado pelo projeto das Santas Missões Populares e pelo triênio de preparação para a comemoração do centenário da Diocese. Foram 3 anos de preparação. Nesses 3 anos nós intensificamos as visitas pastorais às paróquias, sobretudo as paróquias do interior. Isso está acontecendo normalmente todos os meses. Nós passamos uns 4 dias na área da paróquia e esses 4 dias são antecipados por também um momento missionário, porque uma das marcas que eu creio que o centenário vai deixar é a continuidade do sentimento missionário, a missão. Outra coisa que eu creio que vai ser marcante é a construção das 100 novas igrejas que nós estamos trabalhando para, no dia 29 de dezembro, anunciar que em nossa diocese foram construídas 100 novas igrejas, a partir do Santuário dos Mártires aqui em Natal, a pequenas capelas do interior. E, sem dúvida nenhuma, vai ser uma marca para o momento, que eu creio que vai deixar consequências positivas, é o primeiro Congresso Eucarístico Missionário. Eu creio que daí vai surgir também a consciência de que missão e Eucaristia andam juntas. A missão leva à Eucaristia e a Eucaristia impulsiona a missão, porque é a partir da missa, sem dúvida nenhuma, da Eucaristia, que a gente se entusiasma para a missão. É a partir da missão que a gente chega à conclusão de que sem a Eucaristia nós não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Eu creio que são coisas ou acontecimentos que vão marcar
sem dúvida nenhuma, esse momento, esse triênio e, sobretudo, esse ano centenário de 2009. A todos os participantes da vida da Arquidiocese de Natal neste centenário, que, em primeiro lugar, devemos agradecer a Deus de termos sido evangelizados, de esses precursores heróicos que trouxeram a fé para cá e que durante 100 anos se desenvolveu. Devemos, em primeiro lugar, agradecer a Deus e muito. Em segundo lugar, sermos dignos de todos esses 100 anos passados. Vamos começar, portanto, uma nova série de 100 anos. Então, estamos lançando, por assim dizer, os fundamentos para mais um século. Que sejamos dignos dos que nos precederam e possamos, com o nosso esforço, com o nosso amor, com a nossa fé, com a nossa esperança, crescer sempre para que o Rio Grande do Norte, a Arquidiocese de Natal, continue a ser sempre assim, uma presença viva de Deus nessa parte do Brasil, para a glória do Pai. Fortificar cada vez mais a esperança, a confiança no futuro e o serviço à Igreja de Deus, não como nos agrada, mas como o Santo Padre orienta. Isto, 100 anos de fidelidade a Roma, deve continuar com fidelidade a Roma e os ensinamentos. Passa os papas, mas fica a Igreja de Deus. Vou deixar para os meus queridos diocesanos uma mensagem de esperança, de esperança, de esperança dessa construção de um mundo melhor, de um mundo novo, a esperança de que nós vamos juntos, leigos, religiosos, clero, né, presbíteros, episcopos, todos juntos, né, nós vamos construir ou dar continuidade à construção de uma igreja com rosto missionário. Um rosto missionário que significa também um rosto acolhedor, porque a missão implica também a nossa missão, o nosso jeito de missão hoje, implica nisso, no acolhimento, saber acolher as pessoas. E acolher não é só recebê-las, é ir ao encontro delas também, porque a missão exige que nós saímos de nós mesmos e vamos ao encontro dos outros. Então, essa é a minha mensagem de esperança e de confiança no povo de Deus que está aqui nesta igreja particular de Natal. Diocese no teu centenário, Deus acolhe com imenso amor. Teu passado, magna história, a teus pés gratidão e louvor. Igreja de Natal, com a mãe da apresentação, vai evangelizando em comunhão e missão. Vai evangelizando em comunhão e missão. Irmanados a Roma de Pedro, és a sede de nosso pastor. Foste o lar de tantos bispos, os apóstolos de nosso Senhor. Igreja de Natal, com a mãe da apresentação, vai evangelizando em comunhão e missão. Vai evangelizando em comunhão e missão. Seminário Menor de São Pedro, bem feliz foi o teu fundador. Sementeira de bons sacerdotes para a igreja que ele formou. Igreja de Natal, com a mãe da apresentação, vai evangelizando em comunhão e missão. Vai evangelizando em comunhão e missão.